Boa noite, queridos e amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua. Mais uma vez aqui estou para transmitir uma mensagem, fazer uma chamada para uma série de vídeos que vai se iniciar a partir do domingo próximo, dia 10 de outubro. Que o Eterno possa estar abençoando a vida de todos, dia 10 de setembro, melhor dizendo, perdão. Que o Eterno possa estar abençoando a vida de todos, no nome de Yeshua. Gostaria de estar fazendo uma oração com vocês, para nós nessa noite entrarmos aqui no tema que eu quero estar desenvolvendo dentro dessa chamada para esta série de vídeos, muito importante, que eu, com certeza absoluta, terei aqui a alegria, o prazer de estar apresentando ao público que segue a minha página aqui no Facebook e também o canal que eu tenho dentro da plataforma do YouTube. Ambos intitulados Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Desde já eu quero agradecer a todos os irmãos, amigos e simpatizantes da fé que participam aqui da minha página no Facebook, e quero também fazer um convite a você que às vezes não me segue ali pela plataforma do YouTube, que você possa estar acessando ali o canal, né? O canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, fazendo a sua inscrição, compartilhando, comentando, curtindo os vídeos, a fim de que o canal também possa se fortalecer dentro da plataforma do YouTube. Desde já, eu agradeço a Deus, ao Eterno, ao Todo-Poderoso, pela vida de cada um de vocês e peço de todo coração que você possa ajudar estes canais a crescer, porque o objetivo maior é um só: levar vidas a conhecerem a palavra de Deus, ao Deus da palavra, e a se aproximarem do Criador mediante o ensinamento puro e genuíno da sua palavra. Gostaria de fazer uma oração junto com você. Grande e eterno, Criador de todo o imenso universo, neste presente momento eu separo um tempo, ó Criador eterno, grandioso Adonai, o Todo-Poderoso, eu te louvo, te exalto, te adoro de todo o meu coração e quero neste presente momento orar abençoando e agradecendo ao Senhor pela vida das pessoas que vão entrar, que já estão entrando e aqueles que posteriormente vão participar dessa transmissão assistindo a mesma. Obrigado, ó Eterno, pelo dia de vida, por este final de semana, por todas as maravilhas e bênçãos as quais o Senhor fez e ainda está fazendo em nossas vidas, pelo seu cuidado, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua benignidade, por toda a sua misericórdia para conosco. Louvamos ao Senhor por nos ter dado a sua palavra, por nos ter enviado o seu Filho, o nosso Salvador. Queremos agradecer e pedir que o Senhor esteja presente neste momento de reflexão em que vamos estar fazendo aqui um vídeo com o objetivo de chamar as pessoas para participar deste momento de ensinamento, dessa série de ensinamentos que vai começar no domingo próximo. Eu te louvo, Eterno, e te agradeço de todo o meu coração em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Eu gostaria de ler um texto que se encontra em Atos dos Emissários. Dentro da língua hebraica, este livro é chamado de Masei Shelihim, que fala dos Atos dos Emissários, que se encontra aqui no capítulo 1, a partir do versículo de número 4, que diz assim: em um destes encontros, ele está falando, se referindo a Yeshua, né, a Jesus, ele os instruiu a não deixarem Jerusalém, o que é Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai. A promessa do Pai era o revestimento através do Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, que vocês ouviram de mim,
porque Yohanan, que é João, imergia as pessoas na água, mas dentro de poucos dias vocês serão imergidos no Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. É a palavra hebraica, né, para Espírito Santo. Ruach HaKodesh. Enquanto estavam reunidos, eles lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que você vai restaurar a autonomia de Israel? Ele lhes respondeu: Vocês não precisam saber as datas e os tempos que o Pai mantém sob a sua autoridade, mas receberão poder quando descerem sobre vós o Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito Santo, sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região de Judá, e de Shomron, que é Samaria, Shomron. Na verdade, até aos confins da terra. Depois de dizer isto, ele foi elevado diante dos olhos deles. Em uma nuvem o encobriu da vista deles. Enquanto estavam observando fixamente no céu, procurando Yeshua, viram repentinamente 2 homens vestidos de branco, em pé perto deles. Os homens disseram: Habitantes da Galileia, por que vocês estão olhando para o espaço? Este Yeshua, que vocês foi levado dentre vocês para o céu, voltará no mesmo modo como vocês estão vendo ele subir para o céu. Então eles percorreram, na volta de distância permitida no Shabat, do Monte das Oliveiras até Jerusalém. Chegando à cidade, subiram ao cenáculo do altar superior, onde estavam acomodados. Amém. Vou ler só até aqui. Queridos, aqui nós vemos o texto falar sobre a ascensão de Yeshua, o exato momento em que ele subiu e sumiu das vistas dos seus emissários, dos seus talmidim, ou seja, discípulos, dos seus seguidores, alunos, aprendizes. E vemos também o que ele ensinou, o que ele deixou, o que ele falou. Mas, anteriormente, dentro dos evangelhos, foi dito que ele reuniu e disse: Ide a todo mundo, pregai as Bessorot, que significa boas novas, que nós chamamos de evangelho, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ele diz também, dentro do evangelho de Marcos, de Mateus, melhor dizendo, ele disse: Ide, portanto, a todo mundo, ensinar a todas as nações a meu respeito, batizando-as em meu nome. Ele também ensinou isso. Então, imediatamente após a ascensão dele, aconteceu que, imediatamente, os seus talmidim, os seus discípulos, fizeram exatamente como ele tinha ordenado. Procuraram o cenáculo, aonde 120 pessoas estavam reunidas, se reuniram para orar, pedindo ao Pai que cumprisse a promessa, conforme as instruções dele, de derramamento do Espírito, da Ruach HaKodesh, a fim de que eles pudessem ser revestidos de poder e ter condições para serem o quê? Testemunhas dele em toda a Judéia, em Samaria, em Jerusalém e até mesmo nos confins da terra. Ou seja, até mesmo naqueles lugares mais remotos, aonde existia uma tribo, uma ilha, um ser humano que tivesse em seu coração a vida, tivesse dentro de si uma alma. Yeshua disse: vocês devem ir até os confins, então, da terra. E dentro do livro de Atos dos Apóstolos, Masei Shlechem, que é chamado este livro, queridos, nós vemos que eles cumpriram cabalmente esta ordenança do nosso Salvador
do Messias, de Yeshua. A ordenança de ir e levar a mensagem. A ordenança de ir e levar as boas novas sobre a vinda de Yeshua, sobre a manifestação dele entre nós homens, sobre a sua morte, ressurreição e ascensão e eminente retorno. Então, sendo assim, desenvolveu-se entre os primeiros emissários uma comunidade. Desenvolveu-se entre os emissários, entre os que criam nele como Messias, desenvolveu-se então uma comunidade, ou comunidades no plural. E estas comunidades eram chamadas naquela época de comunidades messiânicas. Né? Hoje, nós temos um novo nome. Nós temos um novo nome para a grande maioria daqueles que seguem a Yeshua, que servem a Deus, que acreditam em Deus, que creem na Bíblia Sagrada. Nós vemos, né, a igreja dos dias de hoje, a igreja moderna, a igreja contemporânea, a igreja
nesta terra aqui. Nasceu de uma forma sobrenatural, em relação à sua concepção, de um nascimento natural, que foi, né, ali por intermédio de Maria, né, ele nasceu de forma natural. Depois ele viveu mais 33 anos e meio aproximadamente aqui. Destes 33 anos e meio, 3 anos e meio foi de ministério, porque o seu ministério começou com 30 anos de idade. Por 3 anos e meio, ele reuniu 12 homens, chamado dentro da língua hebraica de Talmidim, discípulos, né? Talmid é discípulo, Talmidim, discípulos, né? E ele, né, formou estes homens, que dentro da língua hebraica também é chamado, além, né, de Talmidim, que quer dizer discípulos, aluno, aprendiz, eles eram chamados também de Shaliach, né, da onde veio a palavra apóstolo, que significa enviados, representantes de um mestre. Então, estes Shaliach, ou seja, representantes, enviados, conhecido por nós através da língua grega, né, que deu origem à palavra portuguesa, apóstolo. Então, eles foram os emissários, comissionados, representantes de Yeshua, que representava o Pai naquela época. Então, como que eles viviam? Yeshua, então, viveu 33 anos e meio aqui. Chegou ao final dos seus 3 anos e meio de ministério, com 33 anos e meio de idade, né? Aonde ele foi ali dependurado no madeiro, ele sofreu a morte por crucificação, né? Vamos dizer assim, para as pessoas entenderem melhor. Ele fora pregado no madeiro, ele fora levado ao madeiro, conforme estava profetizado em Isaías 56, que ele passaria por isso. Mas depois disso ele ressuscitou, né? E ele apareceu durante 40 dias, ele ficou aparecendo esporadicamente para os seus emissários, aqui, ali e acolá. E ele apareceu durante 40 dias consecutivamente, ali de forma assim improvisada, para muitos dos seus discípulos. E no final de todas as coisas, ele foi visto sendo elevado aos céus, elevado, flutuando, literalmente levitando, ali rumo aos céus, ao lado de 2 anjos, né, de 2 melchim, anjos na língua hebraica. E eles falaram que ele viria da mesma forma que 500 pessoas. A Bíblia ensina que quando ele foi ascendido aos céus, né, ele foi visto por 500 pessoas. 500 pessoas testemunharam a sua ascensão. E destas 500 pessoas, 120 se dirigiram ao cenáculo e foram orar. Foram buscar a promessa do Pai. Outros textos, tanto de Atos dos Apóstolos, quanto também do Evangelho de Lucas, fala da ordem que Yeshua deu a eles, quando ele os preparou para poder sair do mundo, né? Em João 8, João 16, fala muito sobre essa preparação dele. Quando ele diz, não vos deixarei órfãos, deixarei um outro Consolador, o Espírito de Deus, que vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Então, queridos, ele então foi assunto aos céus. 500 discípulos viram. Destes 500, 120 se dirigiram ao cenáculo para orar e pedir a promessa de revestimento a fim de terem capacidade para serem testemunhas dele em Jerusalém, na Judéia, em Samaria
e até aos confins da terra. Então, assim aconteceu. 10 dias depois, 10 dias depois da oração, eles são revestidos na festa dos tabernáculos, na festa de Pentecostes, na festa de peregrinação anual, aonde se reunia discípulos do mundo inteiro, judeus que estavam esparramados na diáspora, na dispersão, pelo mundo inteiro. Reunidos ali, então, dentro desta festa, o Espírito de Deus desce sobre eles e os reveste de poder. Então, eles se desenvolvem através de comunidades. Cada um daqueles que ali estavam, no momento da pregação do apóstolo Kefa, né? Conhecido como apóstolo Pedro, aonde 3.000 pessoas foram despertadas para a realidade de que o Messias era Yeshua, e de que Yeshua já tinha cumprido parte das Escrituras em relação à vinda do Messias. E essas 3.000 pessoas que moravam em cantos remotos do mundo se dirigiram para suas casas, para suas nações, para os territórios aonde moravam e começaram a anunciar que Yeshua era o Messias, que Yeshua era o Salvador, que ele veio para salvar o povo dos pecados seus e que ele já era o cumprimento das profecias messiânicas em relação à vinda dele. Então, essa mensagem foi levada. E eles tinham, então, um estilo de vida. E nós vamos explorar todas essas coisas aqui dentro desta série de lives, né? Que vamos estar falando como eram as congregações judaicas messiânicas ou judaico-nazarena, que elas eram conhecidas assim naquelas épocas. Ninguém conhecia a expressão igreja. Ninguém sabia dessa expressão naquela época. Isso não existia naquela época. Este termo igreja veio do grego eclésia. E isso foi inventado tempos depois pelos pais da igreja, né? Pelos formadores do cristianismo, o qual foi oficializado no ano 300 por Flávios Constantinos Valérios no Concílio de Niceia. Então, naquela época, ninguém chamava as comunidades de igreja, ninguém conhecia um templo, chamava um templo de igreja, e muito menos as pessoas. Ninguém era chamado, né, pessoalmente de igreja, e muito menos um templo construído por mãos humanas recebia este nome. Naquelas épocas, as pessoas se reuniam debaixo de árvores, nas florestas, nas beiras das praias. Elas se reuniam em locais como o cenáculo, em galpões que existiam naquela época, né, chamado de cenáculo. Elas se reuniam nas casas, principalmente nas casas. Elas se reuniam nas casas para aprender a palavra, para ouvir a palavra, para orar juntos ali, para exortar uns aos outros, para ajudar uns aos outros dentro da comunidade, porque isso é viver em comunidade. A Bíblia fala que eles estavam sempre unidos e reunidos e que tudo que eles tinham lhe eram comuns. Ou seja, de ninguém era propriamente seu aquilo que tinha. Cada um repartia do que tinha com o que não tinha. E existia igualdade, existia justiça dentro daquelas comunidades messiânicas daquela época. Existia igualdade para todos, uma vida melhor para todos. Porque viver em comunidade é isso. É ter tudo em comum com o próximo. Então, queridos, até então, o primeiro século, tudo funcionou maravilhosamente bem. Tudo funcionou de maneira espetacular, conforme Yeshua
ensinou. É lógico que com as suas deficiências, porque aonde tem um ser humano, tem as suas deficiências, tem as suas falhas, tem os seus erros, mas tudo foi seguido conforme Yeshua deixou, ensinou, para que fosse vivido e seguido ali naquelas épocas. Então, nós vamos estar aqui, queridos, e eu gostaria muito da sua participação. Você que quer saber a verdade, porque eu sou um pregador da verdade, um ensinador da verdade. Ainda que as verdades que eu prego, ela não seja apreciada pela maioria, eu continuarei pregando as mesmas, mesmo sabendo que quem vai apreciar é uma pequena minoria. Eu prefiro fazer assim do que ser aplaudido por uma multidão, por pregar equívocos, por pregar coisas que não condizem com a verdade plena. Então, vamos falar destas 49 características, né? E o texto é um texto de David Shem Tov, é um estudioso das Escrituras, né? E nós vamos fazer aqui lançar mão deste texto com várias referências bíblicas, né? Para poder analisar, comentar, estudar, comparar e refletir, a fim de nós resgatarmos a identidade. Estes textos, irmãos, ele vai tratar de características e da identidade da comunidade primitiva, da comunidade messiânica lá do primeiro século. E era para ter mudado? Não era. Era para ter sido modificadas as coisas? Era para ter tido inovações? A comunidade era o quê? Era católica, era protestante, era evangélica, era cristã ou era judaica? Eu posso dizer e assegurar para você. Nós vamos ver aqui quem eram eles, né? E desde já eu te adianto, era uma comunidade judaica messiânica. Judeus que acreditaram que Yeshua, ou Jesus, conforme você queira citar, era o Messias. Então, como vivia também aqueles que não eram judeus e se simpatizaram com a fé? Olha que interessante. Atos 15 mostra, né? Como que eles viviam, os chamados gentios, né? Gentios vem do português, português, mas gentios vem da palavra goim. O que significa goim? Gentes das nações, pessoas estrangeiras, de nações diferentes à nação de Israel. Então, todo aquele que é fora de Israel, nasceu em outro país, é chamado de goim, né? De goim, ou seja, gentil. Ele é um não judeu. Então, como que essas pessoas viviam? Aqueles que simpatizavam com a fé, eles se tornavam judeus também? Sim, eles também se tornavam judeus, né? Porque judeu não é apenas uma nacionalidade. Judeu é uma expressão de fé. Judeu também é uma religiosidade. Judeu é uma configuração de fé também, e não apenas uma nacionalidade. Então, estes indivíduos que acreditavam e que ia chegando para a comunidade, eles escolheram 4 regras iniciais, porque o goim, o gentio, ele não tem condições de obedecer os ensinamentos de cunho judaico de cara, de uma vez, porque para ele tudo é estranho, para ele tudo é diferente. Ele que veio do paganismo, porque o gentio, ele foi criado no paganismo. Todos os gentios, né? Todos aqueles que não nasceram no berço judeu, eles aprenderam uma expressão de fé carregada de paganismo, né? Seja ela de qual vertente religiosa for.
coisas que estão muitas das vezes em franca oposição a Deus e a sua palavra. Então, quando eles iam se achegando, se simpatizando com a fé e crendo que Yeshua era o Messias, então era adotada para eles, conforme Atos 15 mostra, foi estabelecida 4 regras para eles adotar e começar a praticar. E aonde eles iam constantemente para poder ouvir a palavra? Eles iam às sinagogas. E sinagoga é o quê? Sinagoga é um templo judeu, né? A Bíblia fala em dezenas e dezenas de textos, principalmente dentro de Atos dos Apóstolos, Mashiach Nehem, que eles iam constantemente às sinagogas. Então, vai ser falado aqui estilo de vida, vai ser falado sobre cultura, idioma, sobre como eles se alimentavam, como eles viviam ali em comunidade e muitas coisas mais. Então, a sua participação será importante, muito importante, e se você gosta de saber a verdade, é uma oportunidade que você tem de resgatar a verdade, de olhar para a comunidade primitiva, para aquilo que você chama de igreja primitiva e ver a diferença que existia entre ela daquela época e a comunidade dos dias de hoje. Então, que o Eterno te abençoe, que Ele possa iluminar a mim, a você, a todos nós, para nós resgatarmos a verdade e aplicarmos ela na nossa vida. Vou encerrar esta transmissão de hoje com uma oração, agradecendo ao Todo-Poderoso por sua vida e pedindo que Ele possa abençoar pessoas do outro lado por intermédio desta simples criatura que Ele escolheu para transmitir a palavra dele, que sou eu. Que o Eterno te abençoe. Pai Celestial, neste momento eu entro na sala do trono diante da sua presença pelos méritos do nome sagrado de Yeshua, o nosso Salvador, para te pedir que o Senhor abençoe as pessoas que vão assistir esta transmissão e aqueles que já estão assistindo. Eu te peço, Eterno Criador de todo este imenso universo, que o Senhor abençoe esta mensagem e todos aqueles que a ouvirem. Que o Senhor possa alcançar pessoas, alcançar vidas, e que maravilhas faça o Senhor acontecer na vida daqueles que vierem a aprender esta verdade e que vão, ó Eterno, estar diante destas verdades que vai ser ensinada ao público, para que tenham eles condições de ver se estão corretos em relação à sua religiosidade, à sua fé, à sua expressão de fé, Pai. Se ela condiz com a verdade. O que precisa melhorar, o que precisa ser abandonado e o que precisa ser adaptado e o que precisa ser praticado, Pai. Ajude-nos a refletir na verdade e colocá-la em prática, ó Eterno, em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno te abençoe. Desejo a todos uma boa noite e uma semana abençoada. Domingo próximo estaremos aqui com o início, a introdução deste ensinamento, permitindo Deus. Boa noite e shalom a todos.